E o São Paulo busca um centroavante após a grave lesão de André Silva, isso vocês já sabem, e agora tem já alvos aí definidos no mercado, o São Paulo Futebol Clube, e eu vou trazer informação e também, claro, ponto de vista para vocês em relação a essa busca. Primeiro falar da ausência do André, né? Eu entendo quem faz crítica de essa incompetência, de vários fatores, mas eu acho que não tem como não usar a palavra azar para mais essa lesão de LCA em 3 caras da mesma posição na mesma temporada. Caleri, Rian e André Silva. Eu acho que isso não é algo que você consegue administrar muito durante um ano, né? Você perde 3 jogadores ali que têm características até assim distintas, mas que são 9, camisa 9, são então esses caras de área, e aí perde muito o São Paulo com essas ausências. E a gente pode falar aqui de possibilidades para o São Paulo contratar, e aí, obviamente, cria aquela expectativa versus mundo real do São Paulo. Eu trouxe durante essa última semana que são 3 moldes hoje que o São Paulo enxerga como viáveis para contratar. Empréstimo custo zero, ou seja, não paga nada para ter o cara por empréstimo, tem passo fixado, pode comprar depois, mas empréstimo custo zero. Ou cara livre no mercado que aceite luvas diluídas, que não aceite pagamento, né, que não peça pagamento de cara para você desembolsar uma grana que hoje São Paulo não tem no caixa. Ou, que seria a última possibilidade, um cara em fim de vínculo que o clube tope liberar de imediato e ele não peça luvas de cara, como foi o Rodineno, por exemplo. São esses os moldes hoje que tem para contratar o São Paulo Futebol Clube. E aí não é fácil achar nomes dentro dessa possibilidade. Em cima disso, vem o sonho, vem a parada ilusória, que é Marcos Leonardo. São Paulo vai contratar Marcos Leonardo? Cara, muito difícil justamente por isso, porque seria um sonho. Com as pernas do São Paulo, com hoje o caixa do São Paulo, é inviável fazer essa operação. Não tem negócio se pagar só apenas o São Paulo pagando esse negócio, né? Então acho que é importante também, cara, a gente explicar isso, né? For com uma marca, que seja Superbet, que seja Demicon, né? Outro parceiro comercial, aí pode dar jogo, mas só o São Paulo pagando não tem condição de sair negócio, e só aí você já quebra muitas possibilidades. Hoje, né, o Marcos Leonardo, falando dele especificamente, ele tá no Al Hilal, ele não tá inscrito para jogar a Liga Saudita pelo limite, né? Podem ter 8 estrangeiros com mais de 21 anos inscritos e já passa esse limite do Al Hilal. E eles querem tentar uma venda porque compraram ele por 40 milhões de euros. Então não tem nem esse papo de, pega por empréstimo e paga depois. Acho que por 40 milhões de euros a gente não entra nem na conversa, né? Mas seria esse molde, então, para o São Paulo tentar contratar esse jogador. Mas, por óbvio, né, tem, assim, variáveis nisso. Mas a ideia do São Paulo seria empréstimo curto até o final do ano apenas, né? Até, então, janeiro aí, então, esse empréstimo, porque aí ele volta para o Al Hilal, abre a janela, ele pode ter uma exposição maior no São Paulo e aí tentar uma venda. Acho que para ele até faria sentido, ele é São Paulino de infância, a gente sabe que isso pesa, talvez, né, realizar o sonho, jogar 4 meses aqui, não perde valor de mercado, só valorize, e aí tenta uma venda futura para ele no mês de janeiro. Seria esse molde mais ou menos aí tentado pelo São Paulo, mas hoje não tem nenhum avanço quanto a isso. Tem conversas, tem ali sondagem, consulta, mas é quase impossível, como foi definido por um dirigente são paulino num contato que eu tive, quase impossível esse negócio. Então, assim, não é para criar uma expectativa, a gente passa aqui essa informação e aí o São Paulino vai criar uma expectativa de, quero esse cara então, vai que dá certo. Obviamente tem uma expectativa muito pequena internamente, mas não dá para achar que esse é o teto, né? Não veio o Marcos Leonardo, vai vir o Vardy, não vai ter esse modelo de contratação do São Paulo. Acho que é muito importante a gente deixar isso na mesma página. E aí, em contrapartida, tem outras possibilidades que o Scout observa. Eu trouxe isso na live do Arquibancada Tricolor, e aí vale também essa menção, que hoje o São Paulo ele quer um atacante que encha o saco da zaga no bom sentido, né? Que é um cara que fica pressionando, marcando em cima, como fez muitas vezes e faz muitas vezes o próprio André Silva, né? Ele marca em cima da zaga, trombador, tenta ali abrir caminho, e isso é algo que é enxergado como muito importante para o São Paulo para ter uma Copa Libertadores adiante. Então querem ter um cara dessa característica. Mas não é fácil pela parte financeira. O São Paulo hoje não tem condição, né, de fazer um aporte num cara que chegue um nível Caleri para fazer essa condição. Então o Scout começa a tentar achar algumas garimpadas aí no mercado. É aí que surge o tal do Matheus Ian, do Tóquio, 23 anos, chegaria por empréstimo até o fim do ano. Conversa com o São Paulo, não está nada muito avançado, mas é um nome que está no radar aí para o São Paulo Futebol Clube.
E ele é um cara que ele tem essa característica, né? Trombador, marca em cima, tal, seria uma característica parecida, mas aí de novo, né? Vai criar aquela piada, eu sonho com o Marcos Leonardo, acordo com o Matheus Ian. Cara, é muita expectativa frustrada criada em cima de algo que já era dito como muito ilusório, né? Talvez faltou cortar antes dessa história do Marcos Leonardo, porque é muito improvável, é muito inviável. Mas esse Ian, então, ele tem 13 jogos como titular na J-League, que é um campeonato fraco também, acho que não tem nenhum problema falar isso, é fraco o campeonato japonês, não é uma liga pioneira que você fala, pô, meu Deus, o cara joga no Japão, que ídolo, né? Então é algo que é fraco o campeonato, mas é um campeonato que tem ali, então, uma disputa, tem uma competição, de certa forma, dentro do molde do Japão, em que ele consegue estar desempenhando um bom futebol, e aí ele chama a atenção do scout do São Paulo. Conversa, uma opção tida como barata e seria uma aposta do São Paulo Futebol Clube. Fica o questionamento para você, deixar nos comentários. Entre trazer Matheus Ian, vale de repente manter Rua de Neno, Tapia para jogar, ou vale fazer esse movimento? É uma aposta a custo zero do São Paulo, esse empréstimo pelo menos, aí caso ele desempenhe, ele seria contratado, mas é a busca do São Paulo por esse 9, tentando explicar para vocês, de novo, não para criar essa expectativa ilusória de Marcos Leonardo. A gente tem que ter pé no chão, tem que ter tudo na mesma página de que nem sempre isso vai ocorrer. Mas acho que vale trazer apenas esse vídeo para vocês da busca do São Paulo. Tem até terça-feira, hein? Até terça-feira vai ser anunciado um novo 9 do São Paulo e também Mailton, eles estão correndo para poder a inscrição do jogador que veio da Chapecoense. Falta um último documento, mas até terça-feira. Eu tô sempre perguntando aqui, vai melar, tem chance? Não, tá louco, é só burocracia, então vamos esperar até terça-feira aí. Mailton também anunciado pelo São Paulo Futebol Clube. Mas é isso então, a busca do São Paulo no mercado de transferências. Pessoal, tô de... Fala nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Toda a plena recuperação para o André Silva. Bora falar sobre Mailton. Até o Rodrigo Pimentel perguntou sobre o Mailton. Bom, bora falar sobre Mailton. Porque o Mailton ainda não foi anunciado como o novo reforço do São Paulo. O Mailton, ele fechou com o São Paulo, ele foi liberado pelo Metalist, depois de uma novelinha também, que o Metalist estava fazendo gracinha. A Larissa Barros fala do Hector Hernandes, que está lá no Corinthians, poderia ser um bom centroavante. E te falar que eu não acho absurdo não, tá? Não acho absurdo não, mas enfim. E aí, só que, se eu não me engano, ele ganha bem lá, ele ganha 650 pau por mês, contando com o Uber, então fica difícil. Mas sobre o Mailton, o São Paulo acertou com ele na terça-feira passada, né? Então já tem aí uma semana do acerto. Ele chegou na quarta-feira à tarde, ele tinha se despedido dos colegas na Chape na quarta-feira, e aí na própria quarta-feira de tarde ele chegou ali no São Paulo, no CT, fez os exames. Na quinta para sexta-feira também já tinha treinado com o grupo, já tinha feito ali os exames e tudo. E estava tudo praticamente certo, e aí o São Paulo acreditava que não teria problemas para inscrevê-lo no bid. Só que o que aconteceu? Quando o São Paulo foi tentar fazer esse trâmite, né, tem uma questão burocrática a ser resolvida, que é o quê? A rescisão dele da Chape para voltar para o Metalist e ele ser inscrito no Metalist. Porque quando a gente fala que a equipe tem um transfer ban e está impedido de contratar, não é só de contratar, é de inscrever novos atletas. Então o Metalist ele não pode inscrever novos atletas, nem mesmo os atletas que já são dele e que são emprestados. Então, para ele chegar no São Paulo, ele tem que rescindir com a Chapecoense e voltar pro Metalist, ser inscrito no Metalist, rescindir esse contrato e ir para o São Paulo. Só que o Metalist está com transfer ban. São 3 transfer bans, inclusive. Está fazendo coleção lá de transfer ban, Metalist, não paga ninguém. E aí tem essa complexidade. Só que aí o que acontece? É normal esse tipo de operação
de você fazer uma solicitação na FIFA para fazer um pedido especial para que esse caso aconteça. Porque aí a argumentação é de que o Metalist não seria beneficiado, né? Você tiraria um dos transfer bans, que é o do próprio do São Paulo, e o atleta poderia jogar e não ficaria inapto ali para fazer a sua atividade. Então, há um consenso no departamento jurídico lá do São Paulo de que até o fim dessa semana ele já vai conseguir realmente jogar, já vai conseguir estar disponível para o São Paulo. Então, é só esperar realmente esse trâmite. É só esperar nessa situação de a FIFA liberar, falar, não, beleza, Metalist, pode ir lá inscrever o Mailton, coloca ele aí no seu vídeo ucraniano aí, rescinde depois com ele, e aí volta, e aí ele vai ficar tranquilo lá para o São Paulo poder inscrever. E aí todo esse trâmite deve demorar um pouquinho, até pelo menos aí o fim dessa semana, e aí existe uma expectativa por parte ali do São Paulo de conseguir fazer com que ele esteja disponível para a partida contra o Cruzeiro no próximo sábado. Tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido que está essa situação do Mailton. E assim, o Mailton já postou foto lá no Morumbi, já mudou foto de perfil, já tá postando o dia a dia dele no CT, ele já se anunciou já, gente. Então assim, esse negócio não vai melar, tá? Me garantiram ali que não vai melar. É só realmente essa parte mais chatinha que tá acontecendo. Senhor... Domingo ele tava lá no Morumbi também. Tava lá. Senhor Ilídio Teixeira, o que tu acha disso tudo? O Metalist tá dando uma corintianada lá, né? Mas é normal. Eu acho que quando o São Paulo procurou já devia saber desse tipo de coisa, né? Vai ter que esperar, não vai ter muita alternativa. Como você falou, acho que tá tudo certo. Não vai ter reviravolta, vamos dizer. Pelo menos o jogador já é do São Paulo. Acho que a gente ganha mais uma boa opção na lateral direita, como a gente falou, né? É bom ter uma sombra, né? Você vê que agora até o Cedric jogou melhor, tá jogando. Ele já estava jogando um pouco melhor, né? Agora jogou bem. Para mim ele foi, na realidade, domingo para mim o melhor jogador foi o Ferrarese. Mas ele foi o segundo melhor jogador. Eu acabei votando nele como melhor jogador porque como ele a gente estava pegando muito no pé do Cedric Soares, eu acabei votando nele, mas achei até que o Ferrarese foi melhor do que ele. Mas então, a gente ganha, acho que mais uma boa opção, ainda tem o Mike, eu acredito que o Mike também vai ganhar uma minutagem no time de São Paulo, então acho que é assim, a gente tem que ter boas opções quando precisa substituir, porque são muitos campeonatos, tem as lesões, as contusões, tem, como se fala, os cartões, então a gente precisa ter um elenco mais recheado de jogadores bons em cada posição. O que eu gosto do Mailton é que ele bate bem falta e bate pênalti, né? A gente precisa de um cara, sabe, um Reinaldo para bater pênalti e fazer gol, porque a gente hoje não tem. Me diz quem que é o batedor de pênaltis oficial do São Paulo. Se o Luciano estiver em campo, o Luciano bate. Pode ser o Lucas, né? Mas quando eles dois não estão, quem é que bate? Até outro dia, nas cobranças de pênalti lá contra o Atlético Nacional, a gente tava... Pra mim, eu falei, meu Deus, quem que vai bater os pênaltis agora? Eu só tinha certeza que o Luciano bateria um dos pênaltis. Os outros, pra falar a verdade, pra mim eram todos incógnitas. E ele é um bom batedor de falta também, que é uma coisa que a gente também não tem hoje no elenco. Baita batedor de falta. Tinha o Rato, apesar que o Rato não chegou, acho que o Rato só fez um gol de falta pelo São Paulo, mas era um bom batedor de faltas, escanteios, essas coisas. A gente tá carecendo mais disso, apesar que o nosso querido Crespão da Massa tem as suas jogadinhas ensaiadas de escanteio. Perfeitamente. Eu gosto do Mailton, acho que vai ajudar bastante. Ele só o espírito dele de chegar já fez o nosso querido Cedric Soares virar o Cicinho de 2005. Bom, E tem mais uma coisa do Mailton. É um cara que você percebe que ele quer vir para o São Paulo. Entendeu? Ele quer vir. Então eu acho isso é legal. Eu acho isso importante. O jogador querer realmente vestir a camisa do São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.
tinha já dado uma adiantada nisso na live do Papo com o Sá na terça-feira, mas essa semana o Conselho do São Paulo de Administração vota pelo FIP para Cotia com um aporte inicial de 200 milhões de reais. O FIP é um fundo de investimento em participações, não é o FIDIC, né, que é o Fundo em Direito Creditório, é em participações e, cara, vai ser gestionado também pela Galápagos Capital, né? Então isso vai ser votado essa semana, Conselho de Administração, e se for aprovado, vai para o deliberativo. Isso não tem relação direta com o Marinacques, tá? Então, até para explicar para a galera, porque antes o papo que a gente trazia era que o Marinacques, ele tinha, então, esse papo bastante avançado, seria uma relação direta entre o São Paulo e ele, aporte direto de capital, né, por 10 anos, tinha aquele MOU já assinado para entender as partes, mas gerou uma certa insegurança jurídica para o São Paulo e para ele, então não caminharam dessa forma no papo. Esse FIP, ele vai ser da Galápagos, né? Então pode ser qualquer investidor em participação, mas obviamente abre terreno, entre aspas, para que o Marinacques possa investir em um futuro próximo. Nesse momento não tem nada diretamente ligado a ele, mudou um pouco esse formato, mas é um investimento em renda variável, constituído da forma de condomínio fechado. Cara, assim, é muito termo jurídico, muito termo financeiro, que eu, assim, particularmente não sou um especialista. Assim, me comprometo que na próxima live a gente vai trazer um cara especialista financeiro para, enfim, falar, para trazer, porque eu não sei explicar, né? Eu tenho dificuldade para entender até de certa forma. Mas é um modelo tido internamente como revolucionário, como algo novo, e essa votação vai ser feita essa semana, e aí, caso aprovado, a gente vai ter maior também, né, acesso às informações, mas o acerto São Paulo Marinacques não está em pauta na votação. Ele pode aportar em cima desse FIP que vai ser criado pela Galápagos. Seria esse modelo, mais ou menos, acho que deu para entender, né, de forma breve, né, por cima, mas seria, então, aporte inicial 200 milhões de reais para o São Paulo Futebol Clube, e a gente vai destrinchando para vocês durante a semana. Eu fiz até essa pergunta, Pri, para pessoas do clube, falando, cara, vocês não querem dar uma entrevista aqui para explicar, para passar informações? Falaram que tem que esperar isso ir a voto, né, e ser votado no conselho, e aí, caso isso seja aprovado, aí sim eles vão vir a público explicar de fato o que é. E aí aquela transparência que é muito importante para que o torcedor consiga entender o que de fato vai acontecer com a base. Mas vale trazer apenas essa informação. Queria um pouco da sua visão do fato também, Pri. Gabi, é difícil, né? Eu acho que, como você falou, a gente precisa entender melhor cada mínimo detalhe, né? E as intenções também desse, não é lucro, né? Dessa arrecadação pontual que o São Paulo faria, né? Cara, tudo que envolve uma empresa ou uma pessoa sempre me assusta, né? Porque o São Paulo é um time muito grande para colocar parte do seu maior tesouro, que é a Cotia, nas mãos de uma pessoa, de uma empresa, enfim. E não sei se todo mundo entendeu, mas basicamente isso seria receber esse aporte financeiro traria como consequência, enfim, como pode dizer, contrapartida, né? O grupo, a empresa Galápagos, ter uma participação no futuro de Cotia. É mais ou menos isso, pelo que eu entendi, lendo nas redes sociais, nas matérias e tudo mais. Então, assim, a gente precisa entender o que é essa contrapartida, né? Pô, vai ter uma porcentagem de Cotia? Quanto vale essa porcentagem? Porque até não dá pra gente cravar que eu não tenho valor, mas eu vi alguns valores, tipo, bizarros, assim, que valeria muito pouco no geral, né? Se 30% vale tanto, então 100% vale só tanto, mais ou menos essa conta, né? Não tô falando valores porque eu vi isso aí em rede social, eu não apurei, não consegui também nenhuma entrevista por enquanto, né? Eu até acho que essa votação vai rolar hoje já, em uma reunião, parte dela, né? Pelo que eu tinha falado com as pessoas. Então, acho que a gente tem que esperar para entender o que é essa contrapartida, né? Mas, basicamente, cara, tudo que envolve uma pessoa se envolver financeiramente, uma empresa, me assusta um pouco, né? Porque é um clube muito grande para você entregar, ainda que em porcentagens, na mão de pessoas. E eu sempre penso, é a única saída? Tipo assim, se for, às vezes não tem muito o que você fazer. Pô, ó, o São Paulo vai falir e fechar as portas amanhã, então vai ter que fazer isso, beleza.
Mas é a única saída? Será que não tem maneiras melhores de você melhorar a sua saúde financeira e tudo mais? E de fato vai melhorar, né? No fim, a gente só vai saber na hora H, quando passar essa contrapartida, quando chegar o dinheiro e a contrapartida for embora de volta, para a gente entender se valeu a pena. Mas me causa insegurança, assim, me causa insegurança tudo que você entrega um patrimônio desse tamanho como São Paulo, como Cotia, na mão de uma pessoa, né? Primeiro que você depende completamente das intenções dessa pessoa, e a gente sabe que no futebol as pessoas não costumam ser muito bem intencionadas. Mas, cara, basicamente a gente tem que aguardar para entender exatamente quais seriam essas contrapartidas, que eu acho que é a grande dúvida, né, do torcedor, não só a porcentagem que poderia ter, mas eventuais, sei lá, negociações, participações em negociações, enfim. É isso, né? Esse FIP não teria, assim, relação direta com o Marinakis, mas a gente até deixou ele aqui na foto, porque é um fato, né? Ele vai estar participando, então, de forma quase que indireta de qualquer conversa que possa prever maior aporte financeiro, né? O Marinakis, ele é um parceiro comercial do São Paulo, como disse o Júlio Casares, né? Ele é um cara que está no, assim, radar para que algo possa sair. Então, acho que é muito importante a gente ter isso também em vista, né, Kaique Silva? Que não é só... não tem almoço grátis muitas vezes, né? Então, é um cara que vai estar sempre bem relacionado dentro do clube e acho que a gente pode prever que no futuro próximo ele pode aportar no São Paulo e a gente tem que saber contrapartidas, a gente tem que saber justamente, né, quais são prazos, valores, que aí é a parte que eu tinha solicitado, né? Essa transparência de você vir a público e explicar, porque senão você cria muita intenção ou, enfim, boataria na rede social. Acho que precisa muito ter essa transparência por parte de quem está conduzindo esse papo, né, Caio? Concordo. Acho que seria um motivo para uma entrevista coletiva, para esclarecimentos ao torcedor, não para a gente, para a imprensa, mas para o torcedor, né? Justamente porque a gente é o elo, né, da diretoria, do clube, né, com o torcedor. Então, acho que é importante o torcedor saber detalhes sobre essa situação. Agora, a única coisa que eu me pergunto é se existe a necessidade dessa parceria, desse aporte milionário com relação principalmente à categoria de base, se o São Paulo já consegue fazer, né, e aí eu queria entender se essas contratações feitas recentemente pela base, essas que você acabou de citar e que a gente está dizendo aqui, que é um desejo antigo do presidente Júlio Casares, se o São Paulo está fazendo essas contratações com as próprias pernas, se está andando com as próprias pernas e fazendo essas contratações, porque se hoje o São Paulo já consegue realizar o desejo de fazer as próprias contratações para a base, trazer jogadores já meio que lapidados para colocar nas categorias sub-17 e sub-20, principalmente pensando num retorno futuro ao profissional, né? E num futuro nem tão distante assim, porque hoje a garotada está subindo cada vez mais cedo. De repente tem jogador que pula, inclusive, etapa do sub-17 já direto para o 20, ou do 17 direto para o profissional. A gente sabe que existe. Então, se o São Paulo está conseguindo já caminhar com as próprias pernas, fica a dúvida, fica a necessidade de esclarecimento se há de fato a necessidade de aporte, né, financeiro pensando na base, né? De repente um aporte financeiro hoje, talvez o São Paulo esteja precisando mais até no profissional do que propriamente na categoria de base, né? A gente vai ver para onde vai ser direcionado esse dinheiro, mas só vale passar essa informação e aí, de novo, né, qualquer coisa que for dita em cima disso, né, de quem vai investir, onde vai, qual é o percentual, é chute, né? A gente tem que aguardar, então, informações oficiais do clube, e aí a gente passa para vocês, mas vale só trazer essa menção do FIP de Cotia aí, do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo voltou a ser ativo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Depois de sofrer com baixas importantes por lesão nas últimas semanas, como já mencionamos em diversos vídeos, a diretoria tricolor voltou suas atenções para vários jogadores que atuam no setor ofensivo e um deles é o atacante Júnior Messias, de 34 anos, atualmente livre no mercado. Messias, que construiu carreira no futebol italiano com passagens por Crotone, Milan e Genoa, é visto como um jogador experiente, capaz de atuar tanto aberto pelas pontas quanto mais centralizado.
Sua versatilidade agrada ao departamento de futebol do São Paulo, que analisa a viabilidade financeira do negócio, pois seria uma contratação sem custos de transferências. Apesar do interesse, ainda não há proposta oficial. O clube avalia as condições físicas do atleta e também conversa com seu staff para entender a realidade salarial. A ideia é trazer uma peça que possa chegar e rapidamente estar à disposição, sem comprometer a folha de pagamento. Caso avance, Júnior Messias chegaria ao Morumbis para ser uma opção imediata, ajudando a suprir as ausências causadas pelas lesões e oferecendo maior experiência ao elenco tricolor. O grande sonho da torcida é Marcos Leonardo, mas como a sua negociação é bastante complexa, pois envolve altos valores, o São Paulo observa outros jogadores no mercado da bola. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo terá condições de fechar acordo com Marcos Leonardo por pelo menos 6 meses? Ou o tricolor vai acabar fechando com um atleta de nível mediano? Comente aqui embaixo a sua opinião. Lucas Moura passará por cirurgia no joelho no próximo sábado. O jogador será internado no Hospital Albert Einstein nesta sexta e será operado no dia seguinte. A informação é do jornalista Weber Lima, da 105 FM Futebol Clube. Segundo o jogador, Lucas tentou o procedimento com corticoide, mas não deu o resultado esperado. Weber Lima afirmou que existia a hipótese da operação, mas foi o próprio jogador que optou pelo corticoide porque daria tempo para o próprio atleta ver se resolveria o problema. Porém, não resolveu. Mas a boa notícia é de que Lucas poderá estar disponível para o técnico Hernan Crespo na partida contra a LDU. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dar para Lucas Moura?